Olá, Gabi, boa noite. Vamos aguardar um pouco mais para o pessoal entrar. Que bom que você está por aqui com a gente em mais uma live. Hoje com um tema super bacana também, sobre a paternagem, né? Vamos falar um pouquinho dos pais e dessa jornada, né? Do se tornar pai e do pai que cuida. Eu acho que com o convidado também hoje que exerce essa paternagem, que vai nos ajudar em entender um pouco, né, como é que é essa construção desse se tornar pai, desse exercício do cuidar paterno, que não é uma coisa tão falada, né? A gente fala muito da mãe, claro que a mãe passa aí por diversas transformações, mas e o pai, né? Então, hoje nós vamos entrar um pouquinho nesse assunto. Vamos aguardar o pessoal entrar. Olá, Mara, boa noite, Mara Machado. Seja bem-vinda. Estou aguardando o pessoal perceber que nós entramos e o nosso convidado chegar para a gente começar aí a bater um papo sobre a paternagem, né? E esse jeito de cuidar do pai, que não é tão falado, que às vezes é dito que o pai não sabe cuidar, mas será que é isso mesmo? E a gente está vendo aí um movimento, né? Que bom, de pais querendo ser mais do que provedores, querendo de fato exercer os cuidados com os filhos, e o quanto isso é positivo, né? Tanto para os homens que exercem, para a família como um todo, como as crianças também se beneficiam muito desse outro jeito de cuidar, que não é igual da mãe, e a pretensão não é essa. Oi, Bruno. Você consegue me mandar o link, Bruno, para eu te chamar por aqui? Deixa eu ver se eu consigo te... Acho que você tem que mandar para mim o convite, né? A solicitação, que eu não estou conseguindo te chamar por aqui. Pronto, consegui te mandar aqui a solicitação. Vê se chega aí para você. Vamos aguardar um pouquinho, que está aqui aguardando o Bruno. Acho que ele tem que aceitar a solicitação para participar. Ainda aguardando o Bruno aceitar. Eu não sei se o link está indo para ele. Depende da internet. Essa coisa de transmissão ao vivo, estamos todos aprendendo, né? Então sempre tem alguma coisa que a gente ainda não... que é pego de surpresa, como na vida, e a gente vai aprendendo aqui mesmo, durante a transmissão. Bom, vamos aguardar Bruno. Bruno não pôde participar. Deixa eu ver, solicitou. Eu acho, Bruno, que é porque nós mandamos um para o outro. Não chegou nada para mim aqui. Eu mandei novamente para você. Está aqui aguardando solicitação. Agora eu acho que vai. Está aparecendo. Agora eu estou te vendo. Boa noite. Boa noite. Apareci? Apareceu, aparecido. Seja muito bem-vindo, Bruno. Valeu, obrigado. Boa noite. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Eu estava aqui falando com o pessoal, né, que a gente está dando um tempo para o pessoal perceber que a gente entrou, que às vezes esse horário é aquela coisa, né, de estar chegando do trabalho, e daí a gente vai aqui dando um É hora tempo. da sopa. Pois é, a hora da sopa, realmente. A sopa é super importante. Não pode pular. Fátima Frois entrou, seja bem-vinda, Fátima. Enquanto o pessoal entra, eu vou aqui fazendo as apresentações, então, né? Tanto apresentando
é o Amadurecer Infante, né? Que é um projeto fundado por mim, Tatiana Santos e por Ana Dias, que é um espaço voltado para o atendimento terapêutico de crianças, adolescentes e famílias, e também um espaço de conhecimento, né? Nós investimos muito nessa questão da transmissão do conhecimento, do diálogo com a família, porque a infância é uma fase muito... A Mara está dizendo que já tomou a sopa dela. Que bom, Mara. Que bom, está fortalecida aí para a nossa live. E, então, nosso espaço nós atendemos, né? Eu sou psicanalista clínica, com especialização em infância e adolescência, e nós atendemos crianças, adolescentes e famílias e orientações. E nós trazemos temas relacionados à família, à criação de filhos e a tudo que envolve esse universo. E aí, faz um tempo que a gente está querendo tratar, né, desse tema da paternidade e da paternagem, que é algo que a gente não ouve falar muito, mas que vem acontecendo, que a gente vê aqui pelos consultórios e vê nas redes sociais, nas produções acadêmicas, já alguns teóricos aí trabalhando com esse termo da paternagem. E aí eu falei, poxa, que bacana, acho que vale a pena a gente falar um pouco disso, porque quando a gente fala que vai chegar um bebê, né, que a mulher está grávida, vai chegar um filho, todo mundo pergunta sobre a mãe, como é que ela está, se ela está feliz, e o pai se torna muitas vezes um coadjuvante ali, um suporte na cena, e não é bem assim, né? O pai também sente a chegada do filho, o pai também passa por um processo psíquico e social aí para essa construção desse ser pai, né? De exercer essa paternalidade, e também o pai tem um jeito dele de cuidar. Então, a gente ainda é imbuído aí de crenças, né, de que somente a mãe pode exercer os cuidados com a criança, mas é claro que a mãe tem aí seu jeito de cuidar e sua importância inegável nesse processo, mas o pai é um fator muito importante. E muito além de ser um suporte para a mãe, ele também pode cuidar. Ele tem o jeito dele, né? Algumas mães até reclamam, falam, o pai pega de todo jeito, o filho pelo braço, e balança, né? Tem uma coisa muito mais motora, né, de estímulo que o pai tem com o filho, isso aí a gente está falando do bebê, da criança pequena, que a mãe às vezes não tem. E isso às vezes é visto assim do jeito, poxa, mas ele não sabe. Tá tudo bem, Bruno? Com a internet começou Mas eu tô te vendo, você tá aí. Acho que agora tá bom. Pronto. Boa noite, o pessoal que está entrando. Donald, Sônia. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. De Juleite, Fátima. Boa noite, pessoal. Então, a gente convidou o Bruno, que gentilmente aceitou nosso convite, para falar um pouco aí desse se tornar pai, né, Bruno? Bruno, que é pai de 2 filhos, né? Adolescentes, né, Bruno? E tem aí toda a sua trajetória, né, do ser pai, de como foi lá atrás e como é agora. Então, eu deixo o espaço, Bruno, para você se apresentar e poder falar já um pouco uma introdução aí sobre essa aventura que é a paternidade e a paternagem. Bacana. Então, boa noite, Tati. Obrigado pelo convite. É muito bom poder falar desse assunto, é um assunto que me marca a vida. Eu tenho quase tanto tempo de vida como pai, quanto tempo de vida sem ter sido pai. Se descontar ali aqueles primeiros aninhos que a gente não lembra bem, talvez eu tenha sido mais pai do que gente na vida. Mas pai É, pois é, assim, eu fico contente mesmo de poder falar e da escolha ter sido para falar da maternidade nessa abordagem, né, na abordagem do cuidado, porque é algo ao qual eu sempre estive muito atrelado, sobre o qual eu pensei muito, sobretudo, enfim, em especial pelo fato de ter sido pai muito cedo, né? Meu filho mais velho tem 18 anos, meu filho mais novo tem 12, meu pequenininho já é quase do meu tamanho, o grandão já é bem maior que eu. E bom, é isso, acho que assim, você falou para me apresentar, né? Eu sou jornalista, comunicador social, enfim, sou uma pessoa das palavras, então essa live promete. Se deixa a gente vai emendando papo aqui até umas horas. com certeza. Acho que posso contribuir bastante nessa, assim, para esse papo e que acho que posso fazer diferença estando aqui como seu convidado, justamente nessa reflexão sobre as palavras, enfim, sobre esse
esse novo vocabulário, né? Você já trouxe aí a paternagem, enfim, coisas que, no meu tempo, quando eu engravidei lá atrás, não existiam. Mas, Sim, enfim, é isso, estamos Vini. aqui. É muito legal Disposição. isso que você traz, né? Desse termo que também para a gente acaba sendo novo aí, né? Tem uma revista chamada Revista Crianças, que é uma revista com distribuição gratuita, que são profissionais da infância e adolescência, a maioria psicanalistas, e daí uma das autoras propõe esse termo, que já é um termo que a gente já ouviu falar, mas ela enfatiza muito essa questão da paternagem, porque os pais estão cobrando. Eles falam assim, eu quero ser mais do que um suporte, um provedor financeiro, porque hoje, né, os papéis aí inverteram-se um pouco, se modificam, nada é tão fixo como era um tempo atrás, né? Que a mulher ficava em Uhum. casa, que o homem sai para trabalhar. Hoje as coisas mudam de acordo com as demandas. Então, ora o pai pode cuidar das crianças e a mulher trabalha, ou os dois trabalham, enfim, a coisa ela se modifica. Além das novas conjunturas familiares, que eu acho bacana a gente falar isso, né? A gente sai daquele modelo tradicional de família, né? Pai, mãe, filhos e um único casamento para famílias, que hoje eu vou trazer mais termos novos aí para a gente pensar, que não é tão novo assim, mas são termos psicanalíticos, que são as famílias chamadas tentaculares, que são famílias que se Uau! fazem e se recompõem. Então, são filhos, às vezes, da mãe de outro casamento, os filhos do pai de outro casamento, e se juntam e se tornam uma nova família. E são novas composições familiares que vão se rearranjando, né, com sua possibilidade. E a partir daí, essas relações maternas e paternas, inclusive fraternas, que também são muito importantes, né, as relações dos irmãos, é algo muito potente na relação da família, mas a gente vê o pai assumindo aí esse lugar de cuidado e falando, não, mas e o que é que eu faço? Né? Eu fico ali esperando minha vez. Então, eu acho que é muito de uma demanda dos pais que hoje podem assumir essa condição de serem cuidadores, que podem falar assim, é o meu lado materno, e hoje a gente pode falar, não, é o seu lado paterno, porque você é paterna do seu jeito, né? Com Uhum. sua energia, com a coisa de expor mais para o social, porque o pai tem uma coisa muito mais de colocar o filho em ação. Enquanto a mãe protege para si, até o jeito de segurar o bebê é diferente, né? A mãe segura o filho para si, traz aqui, quer ficar naquela questão fusional, o pai segura o bebê e movimenta e mostra para todo mundo. Então, tudo isso é um movimento que também constitui essa criança desde muito cedo. E assim, como é importante, né, Uhum. vocês perceberem isso, né? Que você está falando aí, né? Falou um pouquinho, vai falar mais ainda da sua experiência, mas como é importante essa possibilidade de exercer essa paternagem sem tanto aprisionamento em relação a questões que já estão, né, se superando, estão sendo superadas ainda, né? Como machismo e outros equívocos aí. É verdade. É interessante isso que você traz, Tati, que assim, eu sou de uma família com mulheres muito fortes, né? Mulheres pujantes, marcantes. É, e então essa reflexão sobre esse lugar de importância, essa centralidade da mulher, enfim, minha avó era uma mulher que ia para a rua, que resolvia coisas. Então nunca eu não convivi, eu não tenho da minha experiência própria esse lugar da mulher que fica em casa. Meu pai é um cara, enfim, muito aberto, sempre foi para alguém da geração dele. Então, minha mãe sempre trabalhou. Eu me lembro que, por exemplo, com algumas tias não era bem assim, né? Essa coisa do trabalho tinha uma certa limitação, um olhar sobre o lugar do trabalho para a mulher tinha alguma limitação, mas na minha casa não, né? A minha mãe não, minha avó não, minhas primas são mulheres muito fortes, de presença muito marcante. Então, assim, esse lugar do precisar ser o provedor, esse peso nunca recaiu sobre mim. Eu nunca precisei ser o provedor, eu não aprendi que eu tinha que, embora tivesse em casa, por exemplo, meu pai fosse, enfim, que tivesse a maior parte, contribuísse com a maior parte do orçamento, por exemplo, mas não tinha essas, eu não cresci com essa sensação de que meu pai é o cara que faz, minha mãe fica em casa, né, gestora do lar, né? Então isso de alguma forma enfim, me ajudou a ver, eu cresci com um outro olhar sobre isso, né? Eu nunca entendi que, bom, eu vou ter que ir para a rua para trazer o sustento para casa. E me deixou muito à vontade para exercer, talvez, aí um talento mais natural, que é esse de cuidar, né? Eu sou uma pessoa, naturalmente, enfim, com muita facilidade, eu cuido, né? Comida, enfim, sempre cozinhei,
Eu sempre quis ter filho, por exemplo. Eu, enfim, adolescente, eu queria ter 4 filhos. Nem era para montar 2 times de vôlei de praia, não. Era porque eu queria mesmo, que eu gostava de criança, eu me dava bem com criança. Eu brincava com meus primos menores, eu adorava quando nascia um primo novo, um primo pequeno. E adorava quando alguém me dizia, olha, ele gosta de você, né? E eu chegava, ninguém conseguia carregar, e eu carregava. Então, isso enfim, para mim esse lugar. Que aí, bom, ao mesmo tempo, acho que é bom fazer uma consideração que é importante, que não quer dizer que, embora eu me sentisse à vontade para isso, não fosse um lugar que eu fosse visto com um certo lugar do feminino, da energia do feminino, mulher é quem cuida, homem é quem constrói, qualquer coisa nesse sentido, né? E a minha surpresa foi... Mas eu também não me incomodava com isso, né? Tem isso. As toxicidades todas que a masculinidade pode fazer com a gente, por sorte, por destino, sei lá, eu sempre consegui. Olha, tem perguntas. Tem perguntas. Eu não tinha visto isso ainda, não. Tomando aqui o pensamento. Mas aí você cuida da pergunta, né? Cuido, pode ficar tranquilo. Você me passa já que eu falo, senão eu fico me distraindo aqui. Certo. Mas aí, por sorte ou por destino, vai saber, eu não me incomodava com o fato de que isso fosse feminino, né? Das toxicidades todas, das contaminações todas que o machismo faz com a gente. Eu não me sentia desconfortável por, enfim, exercer papéis ou estar à frente de papéis tidos como femininos. Agora, minha grande surpresa foi quando, há uns bons aninhos atrás, eu fui fazer uma anamnese para uma sessão de acupuntura, assim, bem completa, um cara, um mestre de Salvador. E aí eles fazem toda aquela pesagem, vamos chamar assim, do yin e yang, né, da energia yin e energia yang, que seria feminino e masculino. E aí ele disse, nossa, mas você é muito masculino. Eu disse, caramba, peraí, não, mas eu gosto de cuidar. Eu sou muito mais... Aí, enfim, daí toda uma conversa, porque aí seria uma outra live só para falar disso. E aí fazer essa nova busca, nesse rebuscar do meu caminho, enfim, de como eu vejo as coisas e sempre vi as coisas, e entender que esse lugar do cuidar, que eu sempre vi em mim, e que não via nenhum problema de ser feminino, como todo mundo sempre disse, mas poderia ser também masculino, né? E aí, enfim, acho que daí a gente já tem uma resposta bem longa para a provocação que você fez, né? Que é isso, acho que é reafirmar que a nossa maneira, porque eu estou girando em torno disso dessa questão do cuidado, mas está muito além do cuidado apenas, né? Eu acho que você se sentir confortável, se colocar de forma confortável para a forma como você vai cuidar dos seus filhos, né? Ou melhor, eu quero dizer, tá para além daquele cuidado clássico, né? Daquele cuidado que a gente sempre viu como materno. Acho que vale a pena descobrir que jeito é esse de cuidar, mas essencialmente não se descuidar da principal ideia e não se desligar da principal ideia, que é a dedicação aos seus filhos, né? Entender que você tem ali, enfim, joias da vida, que o universo te deu a responsabilidade de ajudar a se encontrar nos próprios caminhos, né? Esse é o desafio. Exatamente. Você trouxe várias coisas muito importantes aí, que eu vou tentar, né, pontuar algumas delas, que é a sua própria experiência enquanto criança. Porque é muito interessante, assim, que na construção da parentalidade, ou seja, tornar-se pai e tornar-se mãe, é uma experiência onde nós nos encontramos com a criança que nós fomos, e que ainda está lá, né, o restinho dela. Então, das nossas experiências infantis. Então, é muito bacana quando você traz assim, olha, para mim foi algo natural, porque eu cresci com mulheres fortes, mulheres que, né, não ficavam só em casa, mas elas agiam, e algo do cuidado que parece que estava ali nesse seu meio familiar, né? E que, independente do gênero, o cuidar parece ser algo que se via nesse meio familiar. Isso é muito importante, porque nesse processo de se construir, né, nós não nascemos pais nem mães. Nós vamos aprendendo, nos tornando.
Então tem algo do cultural, do social que nós vimos e do que é dito, que é do pai ou que é da mãe, que isso também a gente, né, acaba exercendo, mas tem algo inconsciente que vem à tona, que é justamente lidar com esse processo infantil, lidar com essas experiências enquanto filho, para construir esse pai, construir essa mãe. Então, é muito mais, vamos dizer, tranquilo, né, entre aspas, porque os processos eles não são lineares, são muitos afetos, muitas emoções que vêm junto, né? Assim, quando a gente fala que a mulher está grávida e vive um boom de emoção, o pai também vive. Porque ele precisa entrar em contato com aquele momento lá atrás, onde ele foi cuidado, com o pai que ele teve, com tudo que ele vivenciou para construir esse processo de se tornar pai. E é muito bacana essa coisa do você, quando você traz que você não se importava em ser um cuidador. Porque tem algo que é da importância, que eu acho que a nossa sociedade precisa muito discutir, que é minimizar uma ação, algo fundamental da sociedade, que é o cuidar, né? Para a gente construir tudo aquilo que a gente quer, uma sociedade justa, igualitária, uma boa educação, pessoas empáticas, tudo mais, começa lá atrás, começa nos primeiros anos iniciais da vida de cada um de nós, onde nós precisamos ser cuidados, porque nós somos... o homem é o animal mais dependente que nasce, né? A gente nasce careca, pelado e sem dente. E se deixar o bebê humano sozinho, a gente não sobrevive. Então, assim, precisou que um outro ser humano se dedicasse por um tempo exclusivamente para que nós estivéssemos aqui hoje. Então, veja a potência do cuidado, né? Ele é vital, ele é fundamental. Então, cuidar, à medida que a gente coloca, né, a sociedade ainda culturalmente, isso ainda infelizmente, uma coisa muito mais do feminino, é colocar um peso muito grande nos ombros de uma única categoria, né, de humano, e deixar todo o resto isento, e falar, a mãe que se vire. E assim, os prejuízos estão aí, nós estamos vendo, né? Porque uma pessoa sozinha não cuida de uma criança, a gente precisa de uma aldeia, como fala o provérbio africano, né? É preciso uma aldeia para cuidar de uma criança. Então a gente precisa da mãe, precisa do pai, precisa da avó, precisa da escola. É preciso que todos compreendam essa potência do cuidado para a gente construir alguma coisa lá na frente que a gente fala, poxa, valeu a pena, né? Aqueles anos lá atrás de investimento e como você falou, né? Dessas joias preciosas que acabam vindo para nossas mãos e que é muito importante realmente aí pensar nisso enquanto pais, mas enquanto sociedade, enquanto política, porque caso contrário a gente não sai desse lugar, né? De repetir fracassos com as gerações. É verdade, é verdade. Tem assim, sem querer me aprofundar muito, inclusive, porque eu não vou saber citar fontes seguras nem nada disso, mas tem uma turma que se dedica a estudar, mesmo assim, a falência das sociedades a partir desse viés enfim, da disposição e da disponibilidade dos seus genitores, né, de um pai, de uma mãe, e em especial, né, na verdade estou tentando falar de maneira genérica, mas eu preciso ser mais assertivo, na verdade, o mal que faz para a sociedade a ausência dos pais, sejam eles pais que são vivos e que estão dentro de casas, porém são, enfim, completamente ausentes, né, espiritualmente, no sentido mais amplo da palavra espírito, eles estão ausentes, né, enfim, frequentam a casa, mas não estão ali de fato. Ou seja, porque estão, enfim, porque são pais que morreram ou estão enclausurados, né, presos aí no sistema penitenciário. Mas o fato de que a gente tem muitas e muitas e muitas famílias desarranjadas, e aí eu não estou nem falando por conta da presença desse pai, enfim, necessariamente homem, né, dessa energia do masculino, mas, enfim, da possibilidade de ter uma estrutura que ajude a conduzir as coisas, né? Mas aí não quero mergulhar muito nisso não, porque eu não domino, tá? Só porque você abriu essa brecha aí, deu a deixa dessas questões sociais, então, as questões sociais, a sociedade sente o impacto disso, né, de pais ausentes, né? Mas aí isso me tocou para uma outra coisa, que é assim, nesse processo da descoberta de uma paternidade e desse ir aprendendo a ser pai também, como você trouxe, de fato, assim, para mim é muito claro, assim, dois movimentos, assim, um primeiro, assim, dessa descoberta do ir me tornando pai, foi a possibilidade de, na minha caminhada, enquanto pai, ir encontrando outros pais também de boa disposição e enfim, dedicados aos filhos, né?
que fazem a sua paternagem, como você me ensinou no começo da nossa conversa. E aí, assim, e em algum momento isso foi uma coisa, como é que eu posso dizer, sistematizada mesmo, assim, a gente fazia encontros, né, uma vez por mês a gente encontrava, aí não eram só pais, né, eram pais e mães, mas para falar da educação dos filhos. E eu, pai, com 20 e pouquinhos anos, não estou nem falando 20 e muitos, não estou falando 29, assim, estou falando de 23, 24 anos de idade. Foi muito, muito importante, né? Porque você vai ficando seguro, de repente você percebe que aquela dúvida que você, aquela dificuldade que você tem, sei lá, uma questão que se apresenta mais desafiadora, acontece em todas as casas igual, só muda o endereço, como diz o jargão, né? E é isso aí. Então, essa coisa de você poder ser pai no coletivo, né? Cuidar também das outras crianças, estar atento também a outras crianças, né? Poder conversar, poder trocar uma ideia, aí eu poder falar para o meu irmão, que está aqui assistindo a live, já mandou um monte de mensagem carinhosa aqui, mas eu poder falar para ele da minha experiência de pai, fui pai alguns anos antes dele, e também ele me falar das coisas que ele está passando, e aí isso servir também de espelho para mim, para aquelas situações que eu vivo, né? Isso é muito importante. Acho que sociedade é troca, né? Você falou do ser humano nascer muito frágil, e no fim das contas a gente, a depender do parâmetro, a gente continua um tanto frágil no restante da vida também. Se a gente comparar com, sei lá, com um elefante, com um rinoceronte, com um tigre, a gente é ainda até com os outros primatas superiores, né? Com o orangotango, com o chimpanzé, com o bonobo, com gorila, nós somos mais fracos. Mas aí porque a gente tem esse outro talento, que é da possibilidade das trocas. É por isso que a gente é tão bem desenvolvido, tão articulado verbalmente, intelectualmente, é para facilitar justamente as trocas. Essa é a nossa grande força, a nossa grande pujança. Então, acho que é fundamental que em todos os processos, e inclusive nesses processos mais internos, né, nesses processos de dentro das nossas casas, do nosso exercício cotidiano do ser pai, da paternagem, a gente fazer essas trocas também, né? E se espelhando nos outros e também podendo servir de espelho para os outros. E, assim, não necessariamente a gente vai arranjar saídas, nem fórmulas, nem soluções. Mas, no mínimo, e isso já é bastante, a angústia já reduz bastante, reduz um bocado. Né? Que bacana, Bruno. Eu vou passar agora para as perguntas, porque está chegando bastante comentários, senão o tempo não vai dar, né? Eu vou tentar abrir aqui o de Carolina, que ela colocou boa noite, Carol. Carol falou, boa noite, ajuda na formação do não machista, dar aos filhos atividades desde pequeno, lavar pratos, arrumar a casa. E aí, Bruno, você como pai de 2 rapazes, essas tarefas domésticas você que ajuda, tem ajudado para essa coisa do não machismo? Olha, eu acho que essa questão do não machista é espinhosa, né? Porque é profunda, na verdade, complexa. Uhum. Garantias a gente vai ter muito poucas. De saída, assim, para responder objetivamente, é melhor ter as atividades do que não ter, claro. Né? Vai ser muito mais fácil para uma série de circunstâncias na vida do seu filho, dos nossos filhos, né? Porque as crianças são de todos nós somos a aldeia. Vai ser muito mais fácil para eles, quando crescidos, lidarem com a diversidade da vida e com as adversidades da vida também, com as dificuldades, com ter de fazer uma coisa numa hora que não quer, se desde pequenos eles estão acostumados a irem fazendo. Uhum. Então, de saída, sim, ajuda. Mas ajuda, se a gente está pensando na formação de um indivíduo não machista, isso ajuda muito pouco, na verdade. Né? Eu diria que é o mínimo, é algo que materialmente a gente consegue fazer. Mas, por exemplo, vou falar da minha experiência também. Né? O que vai acontecer é que quando seus filhos entrarem na adolescência, eles não vão lavar como se você nunca tivesse ensinado a eles que era importante participar da casa, lavar os pratos. Então, assim,
E eles vão brigar por isso, eles vão se colocar no lugar do direito a não lavar os pratos, né? E aí, será que é por causa disso que eles estão se tornando machistas? Então, assim, acho que são duas coisas distintas, mas que caminham lado a lado. É melhor, sim, que a gente vá dando essas tarefas e vá, né, ambientando com o universo sem fronteiras. Eu acho que é essa a grande questão das tarefas, né? É não estabelecer fronteiras, é não dizer as tarefas de casa que são das mulheres, os homens também podem fazer. Não, não é isso. São as tarefas de casa e todos nós somos responsáveis, né? E você tem que contribuir, sim. Você mora aqui, você é pequeno, você só consegue tirar o lixo, você só consegue encher a garrafa d'água, você só consegue colocar a ração do gato. Então você faz isso. Você não vai fazer comida, a comida deixa que eu faço. Mas se você já é grande, você já pode fazer a sua comida também. Você pode até fazer a comida para todo mundo, porque você já tem condição, né? Mas isso, porque a ideia aí, para mim, acho que é não estabelecer as fronteiras, né? E em relação aí já a questão do criar um não machista, eu acho que aí vai mais dos exemplos, do diálogo, enfim, rotineiro também, de que essa questão possa ser problematizada, porque não são polaridades que a gente liga e desliga, né? A gente, opa, percebi que sou machista, desligo a chavinha, deixo de ser. É uma desconstrução permanente, né? Estamos a gente aqui falando, superposando do não machista, mas imbuído de uma série de toxicidades que a cultura, que a cidade, e a vida cotidiana também acaba trazendo para a gente, né? Então é um exercício constante, não é se colocar no lugar do quem não é machista, pronto, estou tranquilo. É de quem é sujeito a dar uma escorregada e se escorregou também, tudo bem. É só estar atento e dizer, opa, foi mal aí, não quero repetir isso, aprendi, né? Acho que a questão do machismo é muito mais estar atento a ir se desconstruindo sempre que qualquer novo desafio, qualquer novo, enfim, comportamento, qualquer situação nova apareça. Legal, Bruno. Eu acho importante você traz isso. Eu só queria dar um adendo a essa pergunta que a Carol colocou, que eu acho que é um tema bem interessante, né? Que é essa questão do pai, do exercício da paternagem junto com os filhos homens, essa coisa do machismo. Porque às vezes eu acho que é muito importante a gente perceber, como Bruno colocou bem, isso é uma questão cultural, uma questão histórica, né? E uma questão passada de gerações, né? É alguma coisa transgeracional. E que muitas vezes, por mais que isso esteja se tornando algo pelo qual todo mundo combate, todo mundo não, mas uma grande parte aí já percebe que isso não traz nenhum benefício para as pessoas de uma forma geral, mas é algo que as mulheres praticam também, o machismo. E isso acho que vale a pena ficar atento. Muitas falas machistas partem de mulheres. E às vezes elas não percebem, né? É algo tão natural, né? Se tornou algo tão natural, assim como no racismo também. Né? Os próprios negros também falam e fazem coisas racistas, atitudes racistas, assim também mulheres também reproduzem. Então, eu acho que é algo da ordem que a gente precisa buscar informação, estudar. Estudar é sempre bom para tudo, né? Porque a gente se apodera desse conhecimento e aí pode também transmitir para os filhos, falando, olha, nem eu sabia que isso era machismo, então vamos olhar para isso aí e ver como é que a gente pode melhorar, né? Porque eu acho que a questão é toda essa. Diju Leite colocou aqui, porque os comentários vão subindo, e aí Diju Leite colocou assim, eu acredito que esse tema precisa ser dialogado diariamente, né? Sobre o machismo, acredito que ela esteja falando. E aí o pessoal que entrou assinando, Dandi, Viviane Laranjeira, Pris Brito, Jaciara, Edmilza, bastante gente adorando a live. Teve uma pergunta aqui em cima que eu vou tentar resgatar, Bruno, para te fazer. Foi do Ariju. Você acredita que os homens precisam dialogar mais entre si para exercer uma melhor paternagem? Você falou um pouco disso, se quiser aprofundar, é contigo. Total. Acho que precisa muito, exatamente como eu estava falando, né? Assim, na minha trajetória individual, esse diálogo foi extremamente importante. E como eu disse, não para oferecer soluções, né? Não para, assim, eu contei, né? Para quem chegou depois na live, eu estava falando dos grupos em que eu participei com pais e mães, em que a gente trocava essa experiência do cuidar dos filhos, né? E
nenhum momento, eu acho que eu posso dizer assim, com certa segurança, a gente chegou assim, de uma conclusão, uma solução, vamos fazer assim, vamos fazer assado, isso está certo, isso está errado. Não, era um grupo, enfim, era um grupo de diálogo, e foi fundamental para acalmar as angústias que a gente tem sendo pai, sendo mãe, né? Agora, nessa questão do diálogo entre os homens, especialmente, acho que tem uma coisa que é bacana, que é nessas construções machistas a qual a gente foi sujeito, né, a vida inteira, até antes de nascer. O projeto colonizador das nossas mentes foi muito bem executado e até hoje deixa suas marcas. Mas eu acho que tem uma coisa que é muito forte. E aí, também agora aproveito para me coloco falando para os homens que estejam assistindo, que acho que tem uma ideia assim, que está no cerne dessa coisa do o que é o lugar do pai, o que é o lugar da mãe, o que é masculino, o que é feminino, que é uma ideia bastante subjetiva que trata da força, né? O homem faz desse jeito porque ele é forte. A mulher tem de fazer de um outro jeito porque ela não é forte. Não é que ela é fraca, é porque ela não é forte. E aí eu acho que assim, esse é o meu depoimento. Assim, eu acho que é algo que os homens precisam falar entre si, e os homens que são pais empoderados desse lugar de cuidado que a gente está falando aqui, que é ter muita clareza de que cuidar exige força. Criar filhos e criar bem os filhos exige força. Criar filhos adolescentes e lidar com os desafios que, à medida que os filhos vão crescendo, vão aumentando, sim, porque filho criado trabalho dobrado, já dizia minha avó, exige força. E essa força não necessariamente é uma força... Não necessariamente não. Necessariamente não é uma força física. É uma força, enfim, do espírito, da mente, do coração, das nossas emoções. A gente precisa estar muito pacificado internamente, empoderado internamente, tranquilizado, e para a gente saber que o que a gente fizer, a gente está fazendo o nosso caminho. Inclusive, para saber que errar faz parte e que a gente ultrapassa o erro, desde que a gente tenha em mente, que a gente esteja focado nessa missão, né, que a gente já falou antes. É muito importante, é isso que você traz, né, dessa troca, essa possibilidade de comunicar o fazer, né? O fazer, cuidar dos filhos, o errar, porque o errar faz parte desse tentar cuidar, né? Que é algo que na maternagem, na maternidade, existe muito, né? As mulheres, inclusive, são conhecidas pelos grupos de mães, né? Grupo de mãe é uma potência que, nossa senhora, destrói universos. É uma coisa muito potente, porque uma mãe, quando quer alguma coisa, mas existe a potência do grupo, né? Quando você traz essa coisa assim, que a troca faz com que acalme a angústia, é algo muito verdadeiro, assim. Pensando dentro da psicanálise, né? A possibilidade de colocar a sua angústia em palavras, de poder narrar a sua história, primeiro você consegue organizá-la, né? Porque a palavra, a fala, ela organiza, ela traz uma estética para aquilo que você vivencia e que às vezes, né, não sabe organizar. E quando o outro ouve e faz sentido para um outro, você fala, puxa, né, eu não sou tão estranho assim, eu não estou errando tanto assim, olha lá, estamos juntos, né? Você reconhece algo de humano no outro também e que isso não é acalma, não é que resolve, mas acalma. Eu acho que essa possibilidade dos homens poderem falar sobre os filhos, sobre as emoções, é algo de um exercício mesmo do afeto, de lidar com as emoções, que só traz ganhos para as famílias, porque muitos adoecimentos, principalmente de homens, se dá por esse machismo tóxico, né? À medida de que ele cria-se um muro entre ele e uma emoção, ele e um sentimento, ele e o cuidar, né? Isso adoece, isso é um enrijecimento patológico do ser. Não dá para viver dessa forma. Quer dizer, dá, mas tem um custo muito alto. Então é muito potente isso que você traz, essa possibilidade dos pais poderem conversar sobre os desafios, né, do ser pai, do tornar-se pai e da paternagem, porque eu acredito que os pais tenham também muitas dúvidas, né, e fiquem preocupados também muito, mas muitas vezes não acham espaço para falar sobre isso. Isso é muito importante. Eu vou ler mais alguns comentários para tentar dar conta aqui do que está chegando. Vitor Machado falou: a maior demonstração do amor verdadeiro está no ato de cuidar.
Realmente, Vitor, cuidar é algo da ordem de uma disponibilidade, né? Física, psíquica, e como o Bruno colocou bem, né? Preciso estar imbuído desse papel. Te amo, meu irmão. Vitor Machado está aqui se declarando o amor pelo irmão. Muitas palmas, o pessoal gostando da live, Armando, Manuel, a Simone, muita gente aqui. Tem mais uma pergunta, deixa eu ver se eu consigo abrir. Blog Gentleman fala: existem atividades e características típicas e ou naturais de cada gênero? Atividade ou característica? Eita, nós! Colocou lenha. Será que eu entendi? Oi? Será que eu entendi? A gente... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Pronto. Eu tava falando, será que eu entendi? Deixa pra mim, né? Então você fala, porque... Deixa com o pai, depois vou deixar com você. Pronto. Não, vamos lá, tranquilo. Só que como você é anfitriã, eu fico aguardando a minha hora de falar, porque também falo muito. Blog Be a Gentleman, né? Seja um cavalheiro. Blog Be a Gentleman. A gente falou um instantinho, assim, um pouquinho antes da sua pergunta chegando, não sei se você já estava por aí, dessa necessidade de não estabelecer barreiras, né? Assim, de derrubar fronteiras entre esse universo do masculino e do feminino, né? Para que os indivíduos em si se sintam à vontade para fazer aquilo que desejam. Então, enfim, pegando a trilha dessa primeira fala, eu não acredito que existam atividades naturais de cada gênero. Porque eu acho que até assim, natural de cada gênero, eu diria até 2 semanas atrás que seria fazer xixi em pé e sentado. Mas aí, depois minha mãe veio me contar que minha bisavó fazia xixi em pé. Então, nem isso. Não acredito nisso. Assim, vou encurtar, não vou tentar dar muito especialista, não, mas eu não acredito nisso. Não criei meus filhos assim. Acho que tem muito da nossa cultura que já traz assim atividades para meninos, para meninas e tal, que naturalmente os nossos filhos acabarão descobrindo, se identificarão mais com umas, mais com outras, mas acho que no lugar de cuidadores, eu acho mesmo que não tem diferença. Eu acho que ele continua aqui, né? Posso ler e já responder? Ele mandou mais um complemento. Ele diz a quantidade de testosterona. Você lê a pergunta aí, eu falo? Eu não estou conseguindo ver. Se você puder ler, eu te agradeço. Então eu leio. Ele diz: a quantidade de testosterona não interfere na aptidão para determinadas atividades. Por exemplo, eu não sei qual a idade de blog Be a Gentleman, mas eu, que sou bastante jovem, mas jovem é tempo suficiente para ter visto uma judoca chamada Ednancy, se eu não me engano. Era uma judoca brasileira, medalhista e tal. Ela é mulher e tem bastante testosterona. As mulheres trans têm tanto testosterona, se não tiverem feito nenhuma readequação, mas tem tanto testosterona no sangue e no corpo quanto eu tenho. E são mulheres, né? E tem cromossomo Y, um XY, e são mulheres. Porque, assim, bom, não quero polemizar muito, então vou tentar simplificar bastante, tá? Não tenho medo de polêmica, na verdade, estou aqui nessa condição de convidado que tem um tempo para falar. Mas se a gente mergulhar um pouquinho nessa questão do ser homem, ser mulher, tá? A quantidade de como os hormônios interferem nisso, sim ou não, as mulheres também têm testosterona. E aí, falando mais uma vez, insistindo um pouco nas mulheres trans, você não olha para uma mulher trans fazendo todas as atividades identificadas como atividades com 1000 aspas, eu detesto aspas e detesto fazer isso assim com o dedinho, mas agora não me contive. Nesse lugar do feminino, de serem mulheres, de fazerem tudo que está reservado para as mulheres com cromossomo XY,
e com muita testosterona, tanto testosterona quanto um homem no corpo. Então, assim, não, essa marca é cultural. É Simone de Beauvoir que diz, e se tornou uma frase clássica já, né? Que ninguém nasce mulher, a gente aprende a ser mulher. E ela falava isso, naturalmente, como uma pensadora e uma pensadora do feminino também. E vale o mesmo para homem. Ninguém nasce homem. A gente vai aprendendo a ser homem. Então a gente pode aprender isso de mais diversas formas. Acho que a atenção que a gente precisa ter, e é isso, para tentar falar das atividades, que foi o que o nosso amigo aqui trouxe. As atividades foram postas pela cultura, pela sociedade, pela nossa história. A identificação com o masculino ou com o feminino também foi dada por essa história. E nós, como sujeitos da história, hoje, também estamos construindo os entendimentos que as pessoas daqui a 100 anos vão ter. Porque há 200 anos atrás, eu te garanto que não era como é hoje. As pessoas não enxergavam os papéis de masculino e feminino como já... Bem menos, né? Eu até forcei assim, falando em 200. Há 50 anos atrás não era como é hoje. Há 100 anos atrás não era como é hoje. Bruno. Então, como sujeitos da história, a gente tem a obrigação o dever, mas um dever que a gente também não tem para onde fugir, né? De reconstruir esses conceitos, essas ideias e esse lugar do que fazer, dos fazeres masculinos e femininos. Eu acho interessante isso que, né, o nosso convidado traz em relação a essa determinação biológica em relação ao comportamento, né? Porque eu acho que a gente precisa pensar nas coisas, enfim, por partes e depois tentá-las entender de uma certa forma. Existe uma coisa que é o gênero biológico, né? Que cada um nasce, né? Que aí é o masculino e o feminino, né? O sexo masculino do sexo feminino. O gênero, né? O comportamento que cada homem ou mulher vai tendo é algo construído socialmente em cada cultura. Então, a gente pode buscar culturas aí distantes de nós, onde não necessariamente os cuidados com os filhos sejam algo entendido como maternal, como da mãe. Nem sempre foi assim, apesar das pessoas acharem que sempre foi assim. Isso vem aí de uma construção, né, social, econômica, tem diversos fatores que culminam para esse lugar de fazer parecer que a maternidade é algo natural da mulher. E aí, necessariamente, o cuidar é algo natural da mulher. Tanto é fato que isso não é algo inato, que muitas mulheres se declaram não ter nenhuma aptidão materna, não terem nenhum desejo de ter filhos, e elas não são nenhum extraterrestre. Elas são pessoas simplesmente que não identificam em si essa maternagem, porque o cuidar, essa disposição do cuidar é o que exige muito. Então, independente da quantidade de testosterona que a pessoa possa ter, é algo de uma disponibilidade psíquica também para o cuidar, né? Que se constrói lá na nossa infância, na forma como fomos cuidados, na nossa relação com essa questão, né, da hereditariedade, de deixar alguém para o mundo, enfim. É algo muito complexo, mas isso que ele traz é um pensamento muito comum, inclusive, né? De se achar, não, isso é do masculino porque é assim, porque existe um hormônio, algo biológico desse jeito, e que isso determina, e não é bem assim. E a gente vê na clínica isso aparecendo, vê que as pessoas elas vão se construindo, a gente vai se tornando, né? Tanto que, e tem algo também da educação que é importante dizer, né? As meninas, desde muito cedo, são ensinadas a cruzar a perna sentadinha. Olha, você não senta assim, você não fala gritando, né? Ainda existem essas repressões que são da educação, mas que são também machistas, né? De que a menina não pode estar em alguns lugares, e isso vai se aprendendo. Então, o ser homem ou ser mulher é algo que se aprende também. E isso tem um fator da cultura muito grande. Eu vou ler mais alguns comentários, Bruno. Newton Valença está dizendo, Gui está mandando beijo para tio Bruno e tia Júnia. Beijo, Gui. Vitor Machado diz, Bruno, eu quero dizer que adoro nossas conversas sobre paternagem. Diju está dizendo, os afetos formam nossos vínculos. Importante não ter medo de errar, mas estar pronto para reconhecer quando isso acontece. E Vitor disse, acho que depois dessa live deveríamos fazer um grupo de pais. Olha que ideia boa, hein? Essa ideia é muito boa, muito importante.
Amadurecer infante podia fazer guarda-chuva aí para nós. Boa noite, ótima explicação. A maternagem e a paternagem não são impostas pelo gênero, mas pelas práticas de cada um. São papéis que se misturam, intercalam. Viu, Bruno? Depois você comenta para a gente não deixar ninguém aqui falando. O pessoal está participando bastante. Então eu vou tentar ler o máximo e depois a gente comenta. Vitor Machado diz: estou diante de um desafio grande agora, pois me separei da mãe de meus filhos e me preocupo em passar a minha referência para os meus filhos, os meus exemplos de como eu me comporto. É muito interessante isso que Vitor traz, essa questão, né, das separações e de como fica, né, do medo de se perder esse lugar de pai, de se perder esse lugar de mãe, porque existe aí um distanciamento físico, né, não tem aquela convivência diária, e às vezes vem um padrasto nessa história que assume, que é um cuidador também, e que às vezes existe, eu acho que é muito receio, né, porque os filhos mexem muito com o nosso narcisismo, né, nós queremos que nossos filhos nos amem, quando falam que eles se parecem com a gente, é aquela, nossa, ufa. Quando eles fazem coisas grandes, é como se nós também fizéssemos, e que isso, em certo ponto, é inclusive esperado, né? Mas quando existe esse receio de perder esse lugar, ou receio de ter outras influências, eu acho que o que eu posso dizer para a vida é o seguinte, desde que os filhos nascem, eles estão sujeitos a outras experiências, a outras influências. Claro que quando eles são pequenos, eles estão muito restritos à vida familiar, né? É muito mais interno, então é muito mais fácil controlar. Até um certo ponto. À medida que eles vão para a escola, eles passam a ter a influência dos professores. Professores são outras pessoas que exercem papéis fundamentais na vida das crianças e que muitas vezes ocupam, enquanto as crianças estão na escola, também um lugar materno e paterno ali, protegendo, acolhendo, escutando. Mas que isso não tira da mãe ou do pai um lugar. Pelo contrário, a criança se sente protegida porque sabe que ali também tem alguém com quem ele pode contar. Então, eu acho que é muito bacana, Vitor, assim, claro que é um processo difícil e um processo que precisa ser elaborado, né? Por você aí, pelo que isso significa para você, né? Se estiver fazendo sua análise, continue. Se não estiver e acha que precisa, acho que vale super a pena para a gente entender esse processo, porque é algo que vai sofrendo mudanças, como o Bruno falou, né? Ser filho de criança é uma coisa, ou ser pai de criança é uma coisa, ser pai de adolescente é outro desafio. Então, à medida que os filhos crescem, os desafios vêm junto. E a gente não sabe, não tem manual de instrução, não tem receita de bolo, ninguém sabe exatamente o que fazer. A gente vai se orientando aí com o que as outras pessoas fazem, com o que a psicanálise pode ajudar, a educação pode ajudar, mas não tem fórmula, né? Mas eu acho que é importante perceber que o que você fez pelos seus filhos, o lugar que você ocupou enquanto pai, isso não se perde, né? Pelo fato do o casal se separa, mas pai e mãe é para sempre. Então, eu acho que é importante manter o laço, é importante perceber que outra pessoa que possa vir a chegar pode, inclusive, auxiliar, né? É mais uma pessoa para escutar, é uma pessoa para acolher, caso não tenha outra pessoa, você vai continuar sendo pai, e isso é preciso que fique muito claro. E é muito importante o papel da mãe nessa parceria mesmo, né? Porque o casal pode se separar, mas eles continuam sendo pais, e é importante que eles estejam ali parceiros mesmo, nesse ser pai e mãe, e para que preservem os lugares de cada um, né? E o respeito, enfim, tudo aquilo que se espera. Espero ter ajudado. Cris está falando aqui, Cris Meriguete. Cris, que bom que você está aqui. Ela fala exatamente, isso vem desde pequeno. A educação é a base de tudo. Educar é ensinar, e ensinar é função, independente de gênero. Acho que se referindo àquela, né, a resposta que Bruno lá atrás para o pessoal. Estou tentando passar aqui, viu, Bruno, que é muita coisa. Aí, Cris ainda fala que esse processo é contínuo, aprendemos com as vivências um com os outros. Então, enfim, eu acho que eu tentei ler o máximo que eu consegui, às vezes eu me perco ainda aqui nessas, porque vai subindo, vai rolando os comentários, mas eu acho que é muito bacana ver os comentários, porque a gente vê a potência desse lugar da paternagem, do pai, do quanto também um pai emocionalmente saudável. É claro que todo mundo tem suas baixas, né? A gente não pode esperar, assim, super pais e super mães. Eu acho que o que importa são pais e mães comprometidos com a sua parentalidade. E quando os pais eles são emocionalmente maduros para dar esse suporte, e acho que é muito importante dizer isso nessa live sobre paternagem, é muito mais tranquilo para a mulher quando recebe o filho, porque o nascimento do filho, o puerpério,
é uma montanha-russa de emoções para a mulher, hormonal, pelas mudanças que passa. Então, quando ela tem um parceiro que sustenta esse lugar, que cuida, que pode revezar, que pode, né, não tem peito, dá mamadeira, faz o cuidado possível, dá um amparo, essa família ela é muito mais saudável emocionalmente e esse bebê ele pode chegar com calma, ele pode ter o tempo dele, porque a ansiedade, uma criança que chega num ambiente muito ansioso, isso traz consequências para essa criança futura, né? Então, assim, é claro que as coisas não são perfeitas nem ideais, mas eu acho que a gente saber, né, é algo que nos deixa preparados para lidar com as coisas, né? Então, é saber que é importante os dois ali estarem firmes, né? Sejam também casais homoparentais ali que se revezam nos cuidados. É importante estar ciente da importância desse papel e para o bebê que chega poder ser. Eu falo muito assim que o bebê ele é potência, ele só vai amadurecendo, mas ele precisa muito que os cuidadores permitam, né? Eles sustentem esse lugar que é difícil, né? O primeiro ano de vida de um bebê é punk, é algo que ninguém dorme, é aquela reviravolta, mas que isso vai passar e quando os dois podem se sustentar, se torna mais tranquila essa caminhada. Bruno, vou deixar para você as considerações aí finais, porque eu acho que daqui a pouco o Instagram acaba com o nosso tempo. Vai ter que falar, gente, né? Então tá. Eu quero agradecer assim, só para não perder a deixa, nosso amigo aí do blog, que, enfim, é legal ter essa provocação, assim, e a discordância também é muito saudável. A gente vive tempos que às vezes discordar parece uma coisa esquisita, parece que é em guerra. Não, pelo contrário. É muito importante a gente poder conversar de um lugar de. Aliás, é melhor até ter gente para conversar com a gente que discorde, né? Com certeza. Desde que a gente consiga conversar, claro. Tá, e aí, falando assim, de considerações finais, eu vou pegar mais uma vez sua deixa aí sobre essa coisa da divisão das tarefas, né? Assim, eu acho que é isso, é lembrar que a gente está falando de uma divisão do cuidado, né? O pai não ajuda, o pai cumpre o seu lugar de pai, né? Essa história de que, porque o pai deu banho, parabéns, palmas para o pai que trocou fralda, não, gente. Não tem porque... Assim, alguém lhe bate palmas, lhe aplaude porque você escovou os dentes, por que vai lhe aplaudir porque você trocou a fralda do seu filho? E aí, fazendo mesmo assim, esse jogo da inversão de papéis, né? Alguém aplaude a mãe que deu banho no filho ou que trocou a fralda do filho? Por que aplaude o pai? Normal. É tudo normal. Se você quiser aplaudir uma família que está funcionando bem, que está equilibrada, maravilha. Mas ser pai que participa, ser pai que faz a sua parte, não é nada excepcional. A gente precisa normalizar essa ideia, apesar de que em normalizar ser uma coisa terrível, né? Parece estar, mais uma vez, ensinando como é que faz as coisas, mas pensando do ponto de vista das ideias, né? Eu acho que não tem por que ter estranhamento com a ideia da participação do pai, lembrar que esse lugar do cuidado é sim um lugar de força, né? De força interior, né? De força do moral, né? Não de força moral moralista, mas de força do nosso moral, de participação, de exercício das nossas intenções e do melhor de nós na criação dos nossos filhos, né? E aí teve uma provocação de Drew Leite aqui, que ela perguntava sobre dica de livros, filmes. Eu acho que é uma coisa que arremata bem também assim, a nossa conversa para quem quiser seguir mergulhando nessa ideia. Tem um filme muito bacana chamado O Silêncio dos Homens. Tem 1 ou 2 anos que foi lançado, eu sempre me perco. Eu acho que tem um ano e meio, algo assim. Que a pandemia também tirou a gente de tempo, né? Mas tem mais ou menos isso aí. Não é um filme que tem tanto tempo, não. É um documentário, mais ou menos 1 hora. E é muito bacana. Fala das masculinidades de forma geral. Mas aí contempla também essa coisa, esse lugar da possibilidade do diálogo entre os homens, né? De falar, inclusive, das suas inseguranças enquanto ser pai, né? Que é o nosso tema aqui. E tempo, né, gente? Confiar no tempo, assim, no tempo. Acho que o grande desafio, sobretudo, assim, para mim hoje que sou pai de adolescentes, de 2 adolescentes, confiar que no tempo devido, assim,
entender que o filho é um outro, né? É um outro que tem um tempo próprio, né? Cujo amadurecimento, cujas ideias, cujas preferências, enfim, são inteiramente dele. E a gente está aqui, na medida do possível, fazendo esse jogo de corpo. Não é uma tarefa fácil. Com meus filhos, a gente tem claro, e eu tento deixar muito claro, que são dois papéis. Existem as relações entre Bruno e Nicolas e entre Bruno e Gustavo, mas existe uma função que eu exerço enquanto pai. Às vezes não é confortável nem para mim, nem para eles, mas algumas coisas precisam acontecer, né? Quanto mais tranquilo a gente está para isso, acho que melhor as coisas são. E quando bater a angústia, ou procure um analista, ou procure um amigo, cara. Assim, fale com seus amigos que são pais, sabe? De vida mesmo. Isso é sinal de força. Dividir, falar, quebrar os silêncios que foram, enfim, impostos a gente, né? Que nas colonizações todas da nossa mente, do nosso jeito de ser, da nossa cultura, foram impostas e, enfim, e que às vezes impedem que a gente possa fazer essa coisa simples, que é falar, né? Então vamos falar, homens, quebrar os silêncios, falar com os nossos filhos, né? Amar e falar com os nossos filhos, amar e falar com os nossos pais também, porque ser pai também é ser filho, né? Como você mesma disse. E falar com os nossos amigos, com os outros pais, lembrando sempre que a gente é responsável pelas crianças todas, né? Todas as crianças são nossas, né? Sim, muito, muito bom, Bruno. Eu quero te agradecer, né, muito por ter aceitado o convite. Acho que essa troca ela é muito rica. Esse espaço do amadurecer é um espaço para diálogo, um espaço para pensarmos juntos, né? Trazemos aí alguma base teórica da psicanálise. É desse lugar que eu falo, mas é do lugar de mãe também, e é desse lugar do diálogo, porque, como você bem colocou, né? É preciso discordar também, mas é preciso dialogar, né? Quando a discordância gera só conflitos e guerra, isso não leva para lugar nenhum. Mas discordar é poder pensar, repensar e criar alguma coisa a partir disso, porque são vários olhares sobre a maternidade, sobre a paternidade, sobre tudo que demais que aparece. Então, suas colaborações são muito importantes porque traz essa verdade no sentido de que não é fácil, de que a coisa não é romântica, ela é difícil, mas ela pode ser, né, conquistada a cada dia, a cada fazer, a cada erro. Isso é muito importante. Vou ler aqui o último comentário do blog Be Gentleman, né? Ele fala: parabéns pela live, engraçado como hoje o pai que dá banho e troca fralda acaba escrevendo um livro. Imagina se fosse assim com as mães. Muito interessante isso. E é justamente desse lugar, né? De que era algo extraordinário, mas não, agora é algo que os homens estão brigando por esse lugar, eles querem esse lugar de cuidar, muitos querem. As mães precisam permitir também que esses homens cuidem, porque para o pai participar, a mãe precisa permitir que ele chegue. Isso é importante dizer também, né? Que às vezes acontece esse processo de superproteção. Mas eu quero agradecer muito a todos que participaram aqui com a gente dessa conversa. A Bruno por ter gentilmente, né, assim, reservado um tempo da sua agenda. E eu acho que essa conversa está apenas começando, né? Nós vamos dar continuidade de alguma forma, com artigos, com publicações, porque eu acho que vale muito a pena falar um pouco mais do pai, que é tão importante aí, né, subjetivamente e socialmente para os filhos. Eu quero desejar uma boa noite a todos. Até a próxima. Obrigada, viu, Bruno? Obrigado você, Tati, pelo convite. Obrigado aí a todo mundo que participou. Beijão. Muita gente linda que eu amo aqui, presente. Que bom. Foi massa. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Valeu. Tchau.